Vem aqui, meu amigo. Vamos aqui se apresentar todo mundo. Live agora na live. Não se espantem! Não se espantem! É o quê? É Edson mesmo. É alguma coisa contra a minha pessoa? Lembra que eu dizia que eu tava preocupado com ele? Cara, eu fiquei bem, eu gostei, eu tô me vendo ali pra webcam, eu gostei. Segurar pro sol, né? Sim, vai dizer alguma coisa contra mim? Vai. Sargento Garcia! Devolva a arma pro rapaz. É o delegado. Já perdeu. Aí eu peguei! Vice, ele já foi hoje! Pessoal da live, nosso muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Clube do Filme aqui pela Rádio Cultura. A partir de agora, né, como vocês estão percebendo, estamos todos caracterizados, vamos mergulhar no universo. Aqui dos dois, aqui estão... O grande diretor e a maior prova viva que Logan passou por todas as épocas, que ele tá aqui também. Passou pelo Faroeste, pela Segunda Guerra Mundial. Então o homem tá aqui. Você deixou nem apresentar primeiro, né? Aí agora você apresenta o pessoal. Você puxou logo o Logan, eu não sei porquê. Meu querido, faça essa apresentação. Estamos aqui com o nosso querido Zenaldo Nunes. Ele que é colecionador, pesquisador do universo do Tex. E vai ser o modo do nosso programa hoje. Por favor, querido, seu boa tarde pra galera que tá acompanhando a nossa live. Boa tarde a todos que nos escutam e nos veem aí pela internet. Para mim está sendo honroso e prazeroso estar aqui com essa turma aí, show de bola. E vamos trocar conhecimentos e abordar sobre o tema do Velho Oeste propriamente dito e desse personagem grandioso que é Tex Willer, que há quase 70 anos, sem interrupção no mundo, ele é editado em várias línguas e a gente vai conhecer um pouco desse sobre universo. esse universo. Ok. Também com a gente é Edivaldo Santos, que comentou sobre a 4ª edição do Festival Cinema de Caruaru. Edivaldo, por favor. O grande diretor. Grande diretor. E aí, então passei por Você entende de Faroeste? Randolph Scott. Você é o diretor, tem por obrigação de saber. Saber sabe. Sim. Saber sabe. A gente tem que entender outra história. Quem você acha que ele é no Faroeste? Não. Veja bem. Esse não tinha. Não, deixa ele primeiro vender o peixe dele. Deixa ele primeiro vender o peixe dele, depois ele responde. Melhor não. A gente tá aqui falando do Sargento Garcia, não sei o que. É melhor não. Acho melhor não. Sim, mas por favor, faça o seu merchan aí. Exatamente. A gente tá aqui falando sobre o Festival de Cinema de Caruaru, né? Que vai na 4ª edição. E aqui é logo do terceiro, né? E este ano a gente tá com a 4ª edição, em novembro, 14 a 24. E com a novidade é exibindo longas. Show de bola. Longas nacionais. Nacionais e interessante que a gente pegou a data de novembro, a gente nunca fez o festival, pegando 15 de novembro. Então vai ter coincidir com o primeiro dia do festival, ser um feriado nacional, que vai cair numa quarta-feira também, que vai ser um feriado que o pessoal não vai nem viajar e vai assistir. Vai começar a assistir os filmes da Quem sabe daqui pra lá a gente lança o Faroeste com esse nome. Pronto. Já tá em pós-produção. Pistoleiro de Caruaru. Já tá em pós-produção. Rumo à Agrestina. Participação do vilão, juntamente com Ryuki Cavanhaque. Você me lembrou uma pessoa. Não. Vamos, daqui a pouco vai entrar lá, tem que apresentar a lista de pessoas. Tá bem com nós aqui. Já foi apresentado o logo, não vou apresentar de novo não, já tá bom demais da conta. Também tá nosso querido Felipe Santos, ele que é o cosplay do Coringa, mas que hoje tá caracterizado como... Qual é que personagem? Eu sou um barão, rapaz. Barão, inimigo do Tex. É o inimigo número do Tex, né? Não, o inimigo número 1 do Tex é o Mephisto, mas quem vai... Não, tá, quem vai dar a o Barão vez, é um dos personagens. É um dos vilões. Um barão julgado, um político influente. Esse Barão tá meio raquítico, né, rapaz? É porque essa era a frase crítica da seca. Tá começando. Mas na realidade isso aqui é quase que um protesto aos políticos corruptos de nossa geração. Sinal que a dirigência tá chegando, tá lá de ir pro ar. Então bora lá. Agora na bala. Segurei a Jungle, a flecha. Tem uma entrevista aí, Lucas Tex. Eu vou chamar aqui, você coloca lá, tá vendo? Lucas Tex. Oi, tá aí. Achou não? Tá aí na próxima do filme. Estamos de volta com o Clube do Filme, agora 1h37. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Lembrando para vocês que o Clube do Filme tem um oferecimento da Cultura Inglesa.
a única com garantia de aprendizagem. Informações, ligue 37214749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão lá no Caruaru Shopping. Nosso bate-papo de hoje foi dividido assim, em duas partes. A primeira parte muito rapidamente, mas ele está aqui conosco para poder ser consultado no programa, falando sobre a 4ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Nosso querido Edvaldo Santos já disse para vocês, avisou a vocês que as inscrições estão abertas. Você que tem curta-metragem e você que tiver uma longa-metragem a nível nacional do nosso querido Brasil, também se inscreva lá no facebook.com/. Festival de Cinema de Caruaru. Pronto, faça suas inscrições e compareça lá e vamos ver se você vai ser selecionado para participar desse festival. E também nosso bate-papo central, que vamos começar, é sobre Tex, o homem, o herói, o mito, com a presença do Zenaldo Nunes, ele que é pesquisador, ele que é colecionador das obras desse grande Tex. Ok, tá na agulha, vamos lá. Antes de tudo, eu queria passar esse áudio aqui com o nosso querido Lucas Ferreira, nosso amigo Lucas Ferreira, parceiro também da gente aqui. Ele que é publicitário, desenhista, um cara que tem um traço fantástico aí e vai dar justamente as boas-vindas para o nosso querido Zenaldo. Também fez de certo modo, uma declaração que eu achei bem legal. Vamos lá, vamos ouvir. Clube do Filme. Eu acho que o tema do Tex, do personagem Tex, é fantástico. Principalmente pelo lado heróico e humano que o personagem tem, e que é atemporal aos problemas que ele passa, né, situações adversas. E é um personagem que não só vivencia situações assim do oeste, como ficção, magia. Então é um personagem muito rico. Eu sou fãzaço do personagem e principalmente pelos desenhos. Acho que o Fábio Civitelli, e eu acho que recentemente foi lançado uma graphic novel por Paulo Serpieri, né? Também conhecido por Eleutério Serpieri, o autor de Druna, né? E ele fez uma graphic novel fantástica, um trabalho excelente. Foi uma releitura do personagem Tex. Tem uma Nara também que desenhou recentemente. Mas eu creio que o Civitelli é o melhor de todos aí. É o rei mesmo todo mundo sabe quem é Druna, né? do traço do Tex. A cara dele do Eu Deca. queria muito que o Tex virasse Sim, mas um Druna é personagem para o Druna. cinema Ela não faria uma e Druna. que ganhasse o mesmo peso de outros personagens que a gente observa Você não conhece Druna, meu amigo? atualmente. Não, tá! Os programas, principalmente para quem participar, né, que é o Zenaldo, que é um grande conhecedor e assíduo do Tex. Um abraço. Cine Convidados. Bom, depois essa introdução do nosso querido Lucas, forte abraço para você. Tá devendo uma visita aqui no nosso programa com suas artes, né? Ele que desenha espetacularmente bem, tá devendo aqui voltar para cá, estamos sentindo sua falta aqui, juntamente com o nosso querido Nilson Kuanak, que também, né, é outra figurinha carimbada. Inclusive eu recebi aqui nas mãos do nosso querido Felipe o primeiro número do Zine, né? O Fanzine, uma revista, uma mini revista, onde aqui vocês vão encontrar algumas informações sobre a palestra que foi dada pelo nosso querido Zenaldo lá no Colecionador, uma palestra que ele deu nos anos 80, se não me engano, ele estava até com o cabelo comprido, ele tinha cabelo nessa época, viu gente? Tinha muito cabelo, na verdade. Então tá aqui, depois vai mostrar lá na live, tá certo? O pessoal que acha que aqui não vai dar pra ver, mas depois a gente vai apresentar mais perto da câmera. Mas enfim, Tex Willer, né? O homem, o herói e o mito. Meu querido Zenaldo, como é que foi que surgiu, né? Quem é o pai dessa cria e como é que foi que apareceu as primeiras publicações do Tex no mundo dos quadrinhos a nível para a humanidade? Porque com certeza ele faz parte da humanidade, né? É verdade, companheiros. Falar de Tex Willer, Mais perto do microfone. falar de Tex Willer é gratificante, é emocionante, principalmente para quem é apaixonado pelo personagem. Né? Eu conheci sobre o universo de Tex. Opa, você está esquecido do Tex. Caramba, ele conheceu o Sobre o Tex. universo de Tex, através do meu pai, que me presenteou com um periódico da época, o número 82, chamado Pet o Irlandês. Hoje eu estou aqui saudosista, porque está fazendo 1 ano e 3 meses que eu perdi, né? Ele está cavalgando nas pradarias celestes, é o termo utilizado no Oeste. Então, na década de 70, iniciei, Tex já estava na 2ª edição, para aqueles que tinham perdido desde a primeira, mas Tex hoje está completando 18 edições a nível de Brasil. Há algumas já extintas, há outras periódicas,
outras semestrais, mas regularmente, inclusive uma delas, o Tex Coleção, ela voltou a ser quinzenal, para atender o máximo possível de admiradores e colecionadores. O personagem Tex, o seu criador, Gianluigi Bonelli, é um personagem, ele é criado na Itália. Alguns até colecionadores pensavam que era dentro do universo americano. Não, eu vou te interromper. Até eu pensava, desde os meus vídeos de quando eu me entendi de gente, que o Tex era americano. Pelo fator das histórias acontecerem no oeste norte-americano, né? Ok. E quando você vê toda essa busca do seu criador, hoje temos a internet, todo esse acervo de imagens, de vídeos, de pesquisa. Mas as pesquisas que ele tinha, e poucas vezes ele esteve no estado americano, onde se passa todo esse universo do western, ele quer criar um personagem diferente. E isso numa época que também estava no seu auge, né? Algumas pessoas comentam que ele pegou o nome baseado em um personagem também do faroeste, da época, dos primórdios, dos anos 30, se não me falha a memória, chamado Tex Ritter. Mas segundo o próprio Gianluigi, né, ele relata que ele queria criar um personagem de cowboy, mas que tivesse todas as características que já existiam, mas que tivesse aquele algo a mais. Então eu costumo dizer que Tex não é simplesmente mais uma história de quadrinho de um cowboy, é um estilo de vida. Então hoje o meu conceito de muitas coisas, de ver o mundo e ver as coisas, eu aprendi lendo os quadrinhos e principalmente Tex. O seu senso de justiça, né, de fraternidade, de valorização dos amigos, né, o seu destemor, a sua sagacidade. Então, os pontos positivos, que são a maioria, eu trouxe para a minha vida. Gianluigi Bonelli, segundo ele mesmo relatou, ele ia passando em Milão e viu numa loja Tex Moda. Então ele achou interessante que aquele seu personagem se chamaria Tex. Quer dizer que não foi um nome autoral, não foi um nome criado por ele. Ele viu numa loja e resolveu, rapaz, direitos autorais aí não pegaram. Isso. Mas simplesmente se eu colocasse talvez o Tex Modas, ou simplesmente o Tex. Então ele resolve colocar um sobrenome. Então na época ele colocou Killer, Tex Killer. Mas Killer em inglês é assassino. Uhum. Claro, ele não é assassino, ele é um matador, ele é um vingador, ele é um justiceiro, mas não um assassino. Em nenhum momento o Tex se tornou assassino, apesar de ter matado tantas outras pessoas em diferentes situações. A sua esposa, a sua ex-esposa praticamente... Espera um pouquinho, vamos devagar e vamos por partes, como diria o açougueiro. Primeiro eu quero saber como surgiu a primeira publicação de Tex, tá? Se já foi direto em HQ, em formatinho, como é que surgiu isso e tal. Porque você já está colocando, já está falando sobre... Daqui a pouco vai chegar lá. Eu estou falando sobre a criação do personagem, né? Sim. O que eu entendi na pergunta, como ele foi criado. Sim. Né? Você já foi falando, não, porque ele foi criado e ele se vingou da tal. Esse detalhe sobre a morte, a questão da gente, é mais na frente. Vamos falar primeiro porque sobre... Isso eu estou correlacionando ao título, Sim. assassino. Né? Sim. De não ser necessariamente um justiceiro ou matador. Mas na época, a sua esposa, ela resolveu convencê-lo a mudar esse sobrenome. Que para a época era a esposa do Gianluigi Bonelli, até a Bonelli. Então você está lançando um personagem, já chamando ele de assassino. Então para a época, principalmente, dos anos 40, ficou muito forte. Então depois ele tentou botar para Wheeler, mas terminou ficando em Wheeler. Então ficou o Tex Wheeler, o grande Tex que o mundo hoje conhece. Né? Tex, aproveitando aqui o gancho, a nível mundial, né, dentro do contexto, Tex completa 70 anos de vida, desde que foi criado, em 30 de setembro de 1948. Então um personagem de um gênero que já foi esquecido, já foi resgatado, não totalmente esquecido, mas teve o seu auge nas suas décadas anteriores, década de 40, de 50, de 60, 70, até os meados de 80, teve o seu auge, teve os seus heróis, e Tex está inserido todo dentro desse contexto, inserido também na própria história. Então Tex surgiu inicialmente, né, entre outros personagens que a Sérgio Bonelli Editore tinha na época, que era a chamada Laudace, nessa época, e ele inseriu esse personagem. Logicamente esse personagem foi ganhando maturidade, ganhando brilho, inserido outras situações do que ele tinha na época, né? Isso a nível de surgimento. Só que Tex, ele era lançado em tirinhas,
em revistas, em jornais, e a gente chama, é o talão de cheque chamado. E é que você lia acompanhando, e que depois eles editaram. Era somente composto por 3 quadros, cada um com a numeração, e formava aquele contexto, aquela história. Depois ele resolveu fazer 6 quadros. Então saiu do formato de talão de cheque e cresceu um andar acima. Foi para cartão de crédito. Isso. Foi para cartão de crédito. Isso. Então hoje a gente vê hoje no chamado formatinho, então ele tem uma sequência geralmente de 3 séries para chegar nesse formatinho que conhecemos hoje. Quanto tempo passou das tiras? Porque, logicamente, como foi uma primeira publicação, como é que foi a receptividade do público na época em que essas tiras começaram a surgir? No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo. O Brasil vai chegar daqui a pouco. Foi aceitado pelos colecionadores e admiradores da época, porque já tinha uma variedade grande de personagens. Porque se a gente for citar hoje o que conhecemos da editora, temos o próprio Zagor, Ken Parker, Nick Ryder, Dylan Dog, a própria Julia, a criminóloga, Martin Mystery. Então esses personagens fazem parte da editora criadora. A editora forte no gênero western, no caso. Nessa questão nisso. de Tex e Zagor em similaridade, né? É uma potência na Europa, ainda hoje é. Então, Tex, ainda hoje ela permanece nativa? Nativa. Cara, que legal. A Sérgio Bonello é editora, né? Tanto, aí teve a questão do filme, que a gente vai abordar depois. Então, a aceitação, como eu estou dizendo, foi mais por curiosidade. Chegar um novo personagem, mesmo dentro do universo que já existia nos cinemas, os velhos, né? De Hopalong Cass, Tex Ritter. Aí vem Randolph Scott, Roy Rogers, aí nosso Clint Eastwood, John Wayne, né? O próprio Juliano Gemma, que foi convidado para estrelar. Então ele é o nosso Tex no cinema, é a cara do Tex no cinema, Juliano Gemma. Nessa receptividade, com algumas ressalvas, o pessoal foi incorporando, aceitando aquele personagem, então ele foi ganhando vida. Deixa eu te interromper novamente. Você falou aí que já existia uma gama muito extensa desses personagens baseados no Velho Oeste. E a que você atribui o sucesso do Tex em relação aos outros desse mesmo universo? Desse mesmo universo. Aquele contexto, né, de que eu tenho colegas colecionadores, digamos, que preferem mais o faroeste americano, outros preferem mais o italiano, porque os próprios produtores da época, os próprios americanos, eles não conseguiram aceitar que algum lugar, outro país, pudesse fazer um faroeste tão bom ou melhor como eles fariam, né? Claro, a gente tem como referência John Wayne, Roy Rogers, e por aí vai. Está falando em relação à produção de cinema. Produção de cinema. Em quadrinhos, eles tinham nas próprias periódicos, que eram, na época, o Durango Kid, o Cavaleiro Mascarado, a historinha do próprio Roy Rogers, o Lone Ranger, e outros mais. Tex Ritter foi editado, o próprio Bonanza, que é um marco. Acho que o Homem do Rifle também, né? O Homem do Rifle, com Chuck Connors. Então, não necessariamente correlacionado com cinema e quadrinho, mas a grande maioria sim. Né, deixando como gancho para outro. Então, Tex, ele começa a adquirir uma personalidade, né, a mudar as suas feições, aí vai toda a sua história. Né? Ele chega, aí ele está inserido dentro da jornada no herói, o qual eu citei na palestra, o qual magistralmente nosso colega Lucien me ajudou a clarear mais essa inserção. Né? Ele está inserido, ele não pensa em ser herói, ele não é o herói. Ele tem até um recado, Lucien, que daqui a pouco eu leio o Lucien. Você está me devendo uma, viu? Daqui a pouco eu vamos lá. Até surgir situações que ele passa a se tornar. Né? Aí, quando surgiu o Tex, nesse universo, que foi lançado, aquela coisa, foi em 48, então só em 1951, é que no Brasil começou a ser editado nas próprias revistas. Na revista do Globo na época. Né? Depois Rio que lembra bem, Rio que lembra bem demais, né, Rio? Tá bem, depois na revista Júnior foi disponibilizado para o público os chamados cheques, talãozinhos de cheque, as historietas. Então, no Brasil, nessa sequência de 1951, na revista O Globo, e depois inserida na revista Júnior, essa sequência, a editora VEC, que em 1971 é que passa a lançar a primeira revista de Tex, em formatinho, em fevereiro de 71. E
nessa época já se publicavam história em quadrinhos, HQs, coloridas, e o Tex veio, e ainda hoje é publicado em preto e branco, não é isso? Ou não? Vou chegar lá. Eu vou lhe atrapalhar um pouquinho, porque é o seguinte, eu quero saber dos meus amigos aqui que estão aqui compondo a mesa, vou começar com o Rico Marconi. Rico, você já leu alguma história do Tex? Mas conhece, lógico, conhece, eu sei que você conhece. Eu vou dizer uma coisa a você. Quem na minha época de colégio não foi na banca de revista comprar uma revista Tex, ele não viveu a infância. Boa. Porque Passava de pau pra dentro, colocou de agora que eu vai eu analiso da seguinte forma como ele estava falando aqui, eu estava até analisando o que ele falou aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, que o faroeste italiano, ele era aquele faroeste que quem morava em cidade pequena, normalmente chegava no sábado, tinha um mercado de farinha, colocava sobre projetor e passava esse filme, porque não tinha cinema, era um cinema itinerante, né? E se passava muito de Django, passava muito esse estilo de filme. Então ele marcou mais do que o faroeste americano. Se você analisar, eu estava analisando aqui, tem filmes que a gente pensa que é com Clint Eastwood, que é de ideia americana e não é, não, é italiano. Exatamente. Então os grandes faroestes são italianos. Então aí você nota que o Tex, quem viveu, assim, essa época que a gente não tinha hoje essa liberdade de tecnologia e tudo, se tinha o gibi. Era o certo, você às vezes não comprava nem a... Você leu? Li. Sim. Essa é que saber se você leu. Essa marquinha aí, Tex, não tem quem não... Não tem como não associar. Exatamente, é verdade. Edivaldo Santos, você chegou a ler alguma coisa do Tex? Cheguei, eu tinha algumas edições, algum material em casa, mas ao longo do tempo isso foi se perdendo da minha vida, né? Não fui eu, não foi a lança, não, pelo amor de Deus. Tá sangrando aqui. Tá sangrando. Aqui tá tudo real. Sim. Mas aí eu gostava realmente na infância e na adolescência tinha realmente esse gosto. Mas aí fui perdendo aí ao longo do tempo e as histórias também foram se perdendo, né? Então, agora para aprofundar, realmente eu teria que voltar. Não, mas você, logicamente, você curtiu um pouco esse universo do Tex. E eu lembro, eu tinha já muitos quadrinhos assim, coloridos, e quando você falava de preto e branco, eu lembro que todo o Tex meu era preto e branco. Eu lembro que isso era uma marca que... assim, que ficou, né, bem lembrado. Ficou marcado. Agora, a quantidade de páginas, o conteúdo, né, era realmente caderno muito grande. E eu vou lhe ser sincero, eu acho que quando o gibi, ele era em preto e branco, principalmente faroeste, quando ele passou a ser colorido, ele perdeu a graça. Até nisso, se você analisar, é como certos filmes que você pega em preto e branco, quando você tenta fazer um remake ou tenta colorir ele pega a graça do filme. Exatamente. Que se tinha uma mania, né, quando surgiu essa tecnologia da colorização, né, e colocar, mas a gente sabe que fica muito artificial e mexe um pouco você tira a fotografia do filme. Mexe na identidade do filme, né? É a mesma coisa que mexer com o filme no ar, né? Colorir o filme no ar. Já é um extremo, né? Não, aí realmente tem aí já é uma... Pegar um filme como... Mas, Felipe, teu contato com o Tex. Cara, eu particularmente não conhecia nada do personagem. Valeu, obrigado, Felipe. Não conhecia. Tá certo. Conheceu hoje? Não. Nossa. Aí, a partir do que eu fui tendo contato com o Zenaldo, ele foi falando da grandiosidade desse personagem, e eu percebi que entre grandes heróis que eu gosto, né, Batman, Homem-Aranha, esse personagem surge. Coringa. Também, esse personagem surge. Então, pra mim, ele é um personagem muito completo. Eu não cheguei a ler muito sobre o personagem, mas todo o conteúdo que o seu Zenaldo já passou pra mim, eu vejo a complexidade, grandiosidade e, acima de tudo, a superioridade desse grande quadrinho. Okay. Então, Tex, pra mim, cara, particularmente, aos poucos, está se tornando um marco. E para vocês que tiverem essa oportunidade, eu não tive, estou tendo agora de conhecê-lo, é muito bom compartilhar isso com vocês e pegar isso com vocês também. E você passou o microfone para Bento por quê? Quem foi que disse que Bento vai falar? Vai falar Wolverine, rapaz. Pegadinha de ridículo, né? Luciene deve estar morrendo em casa. Ai. Bento, como é que foi o teu contato com o Tex? Rapaz, a história em quadrinhos, deixa eu consertar logo, né? A história em quadrinhos. Antes que você teve contato. Li bastante e aproveitando o gancho de Hilke, e aquilo que eu comentei com você, Edson, houve um crossover na época
Não Porque começa não, tá? eu via- Não começa não com essas histórias. Não, crossover é a nível pessoal. A veia entendeu? que você sólido. Porque além de eu ler os quadrinhos do Tex em preto e branco, via muito Sessão Western, que era um quadro da Globo na época, e todo sábado exibia filmes de faroeste, e na época uma grande parte das pessoas não tinham acesso à TV colorida, e eu vi os filmes em preto e branco. Então eu associei o quadrinho do Tex aos filmes do faroeste. E até um caso curioso, né? Como o Rudolph Scott fez muitos filmes de faroeste, Zenaldo não me deixa mentir, eu via os filmes do Rudolph Scott, não desmerecendo os outros atores, e quando eu lia o quadrinho do Tex, eu associava a imagem do ator aos quadrinhos do Tex. Então foi uma coisa curiosa e interessante na época, essa junção das duas mídias na minha cabeça, né? E foi uma experiência muito legal. Ok. Zenaldo, voltando a essa contextualização do preto e branco. Na época, a questão de custos e até de descobrimento e investimento, ainda hoje, aumenta o custo, vai ser ou não vai ser, depois terminou ficando costumeiramente, mais rotineiramente. Mas a grande maioria era em preto e branco. Isso com relação a custo e até uma descoberta para a inserção da cor. Claro, com ressalvas à observação que nosso companheiro falou, o colorido atrai mais muita gente, certo? Principalmente para essa juventude. A cor ela atrai, até uma criança. Né? Mas como eu sou suspeito de falar por ser fã e pesquisador e colecionador, é tão fantástica as histórias de Tex que eu não lembro que falta a cor inserida no seu texto, com exceção da sua capa e das suas divulgações. Se você vê agora edições recentes de Tex, aí aquela história, né? As colorizações primárias e mal feitas tiravam a beleza do que já era belo por si só em preto e branco e que tentaram remendar e não conseguiram. Mas já há recursos hoje, dentro do próprio universo de Tex, que você vai ver que com a utilização da cor é também fantástico. É só uma ressalva à parte. Então, o preto e branco tem a sua beleza, tanto no cinema como nos quadrinhos, e o colorido também. Claro, vai depender do filme, às vezes o elenco, vai depender de uma situação, todo o contexto. Eles mantiveram até hoje, o interessante é isso. Hoje está sendo lançada, fizemos o pré-lançamento lá em Nilson, e está sendo também aqui um reforço. Tivemos hoje um cliente de João Pessoa. Alguém indicou ele veio buscar hoje. Foi na página do colecionador. Lançaram agora uma nova edição de Tex, não a Mitos, que já está com o Tex há 20 anos. Que ela surgiu pela Globo, como eu estava dizendo, passou pela Rio Gráfica e depois para a VEC. Aí passou depois para a Mitos, assumiu. Que está com o maior zelo do mundo com relação a Tex. A VEC, quando lançou Tex, um quadrinho em formatinho, ainda nos anos 70, no auge ainda do faroeste, ela bagunçou totalmente a vida do personagem. Ela iniciou com uma história em que Tex chega num vale e encontra dinossauros. Caramba, isso foi uma aposta louca, um tiro no escuro, onde mesmo na época ele tinha centenas de roteiros e argumentos para se lançar o número 1. Mas devido ao desenrolar da trama, a visualização desse personagem, a descoberta, começou a ser aceito. Aí em seguida entra Vingança de Índia. Cavalaria e Índia, uma questão. O terceiro, da Batalha de Silver Bell, que eu até falando recentemente, é bom citar, e que Tex, supostamente, ele é derrotado no duelo. Isso não houve nos quadrinhos porque ele é chamado do Homem Revólver. Mas o adversário lá usou um truque, uma covardia, e que Tex é atingido, mas não chegando a ser fatal. Quando a gente vê o colorido hoje sendo inserido, é totalmente diferente. Aí nós vemos hoje Tex, que eu citei dos 70 anos, que será no próximo ano, entre as poderosas Marvel Studios e DC Comics. Claro, estão lá na América do Norte. E Tex, Itália. Mas não somente Itália, toda a Europa. Tex é um patrimônio da Europa. Quando se fala em Itália, Roma, Vaticano, Mussolini, seja lá quem for, Tex. Então hoje nós temos Tex aqui, claro, não vamos ter tempo, mas a nível mundial e recente. Foi lançado agora esse semestre passado, um museu permanente de Tex em Portugal.
Tex já foi lançado em selos, em praça, em biblioteca, em nomes de pessoas, em vários tipos o action figures, né? Lançaram o Tex em formato maior, com numeração. Então o mundo de Tex é muito grande. Então, dividi-lo e ao mesmo tempo uni-lo entre o homem, né, o mito, o herói, aí que a gente vê toda essa sua origem, esses seus conceitos, o seu sucesso, né? A sua metodologia que ele aplicava, claro. A gente vê um personagem que ele não sabia que era um herói, né? Mas ele se torna. Tex era um vaqueiro comum como qualquer outro. Você vai falar daqui a pouquinho, vamos pro intervalo começar, voltamos já com mais Clube do Filme. Vamos para a live. Oi, esse que falou. Oi. Quando aqui eu fico esculhambando o Edson. Sim, aproveitar, a galera tá aqui, ó. Esse é o primeiro número do Colecionador, que é um fanzine, no caso. É uma produção feita pelo pessoal. Quem foi quem fez? Foi o Iron. Iron, lá do cliente Colecionador. lá na loja. O cara fez um trabalho legal aí. Vale lembrar que a cada 10 reais em compra no Colecionador você vai concorrer a um grande... Esse é de Edson, é? Claro que É de é. Edson. Claro que esse é meu. Mas o seu tá guardado aí. É, o que é bom tá guardado, Rio. Eu tô preocupado com você. Foi a primeira coisa que ele disse, esse é seu, Edson. Conte. A última vez que ele saiu aqui, ele levou os microfones da rádio e voltou. Disse, eita, é da rádio. Mentiroso! Sim, mas continue, Felipe. Não, mas a cada 10 reais em compra você vai concorrer a um incrível pôster autografado lá da Comic Con. Então, vão lá na Comic Shopping e dê uma conferida. Nós temos todo tipo de quadrinho, Marvel, DC e Isso aqui Tex. tem a ver com... Eu tô fazendo mexendo da Ah, tá. Não, porque eu tava falando do Diga aí, filme. diga que isso aí de graça, hein? De graça, filho, é de todo graça, mundo cara. ganha um fanzine. Todo mundo ganha fazer. Agora, sério, voltando ao assunto. Sério? Veja. Tá falando sério até agora, Não, mas né? vale ressaltar uma coisa que é interessante. Perdeu o peixe, rapaz. Que como eu já havia dito, entre Marvel e DC, Tex é um dos que mais vende lá na loja. Entendeu? Então é um personagem... Na loja, tá falando na loja Comic Shop. Isso, então Colecionador a gente pode dizer o seguinte, é um personagem desconhecido para alguns, mas é muito requisitado, entendeu? Como ele já havia dito, um rapaz de João Pessoa veio hoje atrás da loja só para comprar essa edição que só saiu lá no Rio de Janeiro. Então é um personagem grandioso, é espetacular esse personagem aqui. Como eu já disse, eu não conheço tanto, mas pelo que ele já disse, já dá para ver o grande carisma do personagem. Colecionador Comic Shopping, a fanpage. O colecionadorcomicshopping.com.br, pode chegar lá que você vai encontrar a loja O Colecionador, a página também. Então pode conferir aí, gente. E também qualquer outro artigo a gente pode enviar para mim em todo o Brasil. Ok. Depois manda a fatura para Nilson. Vou fazer uma pergunta a você agora. Agora? Agora. Agora. No intervalo. Deu liberdade. É lá, Eu queria sair do live. O que é que você sente hoje no cinema quando você não tem um faroeste como se tinha antes? Ou seja, se resgatou 2 filmes que a gente viu, que a gente Sim. Deu nota 10 até 7 pela... homens e um destino. 7 Isso, e teve aqueles 7... Então, 7 Os Oito Odiados. Os Oito Odiados, não foi? sim. O que é que você acha hoje no cinema? Você sente falta disso? Sinto muita falta nessa questão, porque eu ainda sou do tempo das matinês, eu ainda alcancei as matinês, eu acompanhava os seriados. Então hoje, uma criança ela quer ser Batman, Superman, Homem-Aranha, o Logan, mas no meu tempo, queria ser o cowboy e o índio, era o que se tinha. Logicamente tinha os mascarados, tipo Durango Kid, né? O Cavaleiro Solitário, Lone Ranger, mas queria ter o seu cavalinho de pau, o seu revolvinho, a gente faz parte desse contexto. Então há essa falta. Os mais saudosos e o próprio cinema, quando se falar, existe cinema, existe mundo, o Oeste vai estar presente, o Faroeste vai estar presente. Recentemente, você citou bem colocado, os Oito Odiados, né? E o próprio outra refilmagem, para você ver como um filme, ele é importante e teve grande relevância. O primeiro com o Will Briner, agora esse veio ser o 6º. Mas cada um tem a sua importância, não é uma cópia da cópia da cópia. Pega aquele roteiro, mas ele toma outras dimensões. Aí teve o segundo com o Lee Van Cleef, o outro com o George Kennedy. A gente vai pra lá. Vamos lá. E o que a gente vê com relação a isso? Essa falta. Mas gradativamente eles estão inserindo. Voltamos a apresentar Clube do Filme, seu programa de cinema da Rádio Cultura.
Pessoas, e aí tudo de volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. O Clube do Filme tem um oferecimento da Cultura Inglesa, única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 3721-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão lá no Caruaru Shopping. E estamos hoje no nosso bate-papo falando sobre Tex, o homem, o herói, o mito, com a presença do Zenaldo Nunes, ele que é pesquisador e colecionador desse universo Tex. Eu quero aproveitar o gancho aqui, mandar um hiper, super, mega abraço para o pessoal que já está plugado na nossa live. Menelau Júnior, Zenaldo sabe tudo sobre Tex, grande abraço. David Volney, grande Zenaldo, na escuta, Marcos Wagner. Também tem aqui uma outra que eu estava lendo, rapaz, é do nosso parceiro também, Sebo Apocalipse, Fábio, lá de Brasília. Bacanos chapéus. Eita, não sei quem é chapéu, perdeu, viu? Bacanos chapéus. Obrigado também, meu querido parceirão aí, o nosso querido Fábio Barbosa, lá do seu Apocalipse, lá de Brasília. Também um abraço para Lucien Bibliotecário, soltou uma gracinha aqui, ele fez o seguinte. Tinha que soltar uma piada pronta, não era Edson, tá certo? Olha, a Vanessa tá ouvindo no outro computador, já somos dois. Ó, que maravilha, porque é o seguinte, escutem bem, ele cometeu a infelicidade num dia que ele veio aqui bater o papo sobre a questão dos heróis, né? Aí ele saiu com uma piadinha de mau gosto, tá certo? Foi. Você tiver Já soltou outra, foi, já soltou dois, tá vendo? duas. Se alguém tiver ouvido, aí começou a falar, tá certo. Aí ele veio pra cá e disse o seguinte aqui pra mim no meu WhatsApp, né? Olha, eu estarei ouvindo. Não sei se vai ter mais alguém. Não sei se os outros estão ouvindo. Rapaz, deixa de ser. Já tem você e Vanessa, pelo menos, né, rapaz? Você não podia perder a piada, né, cara? Exatamente. Mas, Reinaldo, vamos lá, continuando, que o tempo é nosso inimigo implacável no rádio, infelizmente. Mas, por favor, ok. Agora já virou o índio, tá vendo? Agora já não vai não virei índio. Esses periódicos, o que eu falei para vocês da número de edições, devido ao nosso tempo, não dá para ver todos. Inclusive lá na Comic Shop você vai ter um grande acervo. Eu coloquei propositadamente, logicamente, faz parte dentro do contexto, porque eu conversando com o pessoal, a gente vê o quê? A gente vê um Homem-Aranha em que ele é o herói e ele é o cidadão comum. O fotógrafo, o neto da tia May, aproveitando esse gancho de sucesso mundial e Brasil. Mas quando você fala de Tex Willer é dois personagens num só. Tirando a sua vida pré-jornada do herói, em que era um vaqueiro comum, eu acho que de grande relevância contar essa sua origem. Ele foi inserido nesse universo. Criadores de gados, corruptos, invejosos, né? Ele apontou para o Felipe que é para caracterizado. Foi corrupto e invejoso, né? Podia ter sido outra coisa hoje em dia. Tá certo. Né? Daquela época, né? Até os nossos dias. Então eles queriam se apropriar daquelas terras férteis. E não houve aquela resistência, aquela negação, porque não havia necessidade. O que é que a gente descobre? O que é que Tex na época descobre? O seu pai Ken, ele é assassinado. Ele consegue descobrir os seus assassinos e parte numa caçada humana para se vingar dos assassinos do seu pai. E ele descobre e consegue realizar esse intento. Então ele resolve sair da sua vida de vaqueiro, do seu convívio, da sua zona de conforto, e resolve seguir vida fora. Ele era grande domador de animais, onde ele conseguiu conquistar o seu cavalo, o Dinamite, parceiro de muitas aventuras. O cavalo ele estava rendendo muito na época para o seu dono, porque o prêmio das apostas ele ganhava, e o prêmio também maior era quem domasse o cavalo ficaria com o cavalo. Então ninguém conseguia domar aquele potro selvagem. Então Tex viu aquela forma de tanto ganhar dinheiro como ter um cavalo, o seu primeiro cavalo. Ele consegue, numa luta entre homem e animal, ele consegue domar aquele animal, o qual ele batizou pelo nome de Dinamite. Tex, nessas suas andanças mundo afora, os homens vieram, os inescrupulosos vieram e não conseguiram aquele intento, então assassinam o seu irmão Sam. Tex retorna, faz todo o levantamento, descobre os assassinos e parte em outra caçada humana até descobrir os assassinos e limpá-los, varrê-los da face da terra, o termo usado. Isso ele teve o seu mentor inserindo dentro da jornada do herói, que ele não era o herói ainda, não queria ser, não se tornou, e devido a um trauma, uma situação, uma complicação que houve, ele passa a se tornar o herói. Só que Tex, ele passa a ser procurado. Eu tenho os artigos aqui, tudo que eu estou dizendo, porque eu passaria o dia inteiro falando sobre Tex e não conseguiria terminar, porque Tex é muito grande o seu universo. É muito mais do que uma história em quadrinho de um cowboy.
é um estilo de vida. Então a gente vê Tex inserido nesse contexto em que ele é procurado. Ele passa a ser procurado, um cartaz de procurado. Então ele chegou a ser fora da lei. Mas acontece que, enquanto Kit Carson, né, naquela situação, e o convida a que ele realize uma missão para os Marshals federais, os Texas Rangers. E que ele realizando essa missão, em que Kit Carson depositou essa confiança que aquele homem poderia realizá-la, ele teria a sua culpa perdoada. Ele não seria mais fugitivo, foragido e caçado, sendo entendido o objetivo que o levou àquilo, como uma vingança pessoal de terem assassinado covardemente seu pai e seu irmão. Então ele realiza essa missão, tem o seu perdão e é convidado para ingressar nos Texas Rangers. Ele recebe a estrela número 3, porque pertencia a Arkansas Joy, a Kit Carson, e Tex recebe a medalha número 3 dos Texas Rangers. Então ele passa a ser um guarda rural, a serviço da lei, fugindo daquela questão de ser fugitivo, foragido ou não. Então ele recebendo essa medalha, ele passa a ser o guarda rural. E numa determinada situação, eu acho de grande relevância nessa origem, de ele ser enquadrado, ele saindo do homem, se tornando um herói até se tornar um mito, Tex ele é capturado depois de muita resistência, num conflito de índios com brancos e cavalaria. Então nessa captura, ele, como um troféu, que seria mandado para os chamados casacas azuis e o próprio governo de Washington, Tex é capturado e vai para os postes dos martírios. Então ele começa a treinar alvo, o tiro ao alvo, e ele seria sacrificado e mandado sua cabeça numa bandeja, se a gente pode citar esse termo propriamente dito dentro desse contexto. A filha do chefe, o grande nuvem vermelha, ela viu naquele homem todos os atributos positivos. Então ela escolheu Tex, não inicialmente por amor, mas para que ela evitasse uma guerra. Tex é salvo do poste dos martírios porque ela resolve querer casar com ele. E há aquele conflito, uma índia com um branco. Então Tex passa a ser, agora com mais moral, genro do chefe das tribos navarros, o Flecha Vermelha. Aí há um episódio que é um caso à parte, é uma história especial à parte, em que chamada Juramento de Vingança, acontece aí com esse relacionamento de Lírio Branco, na nossa tradução, nasce Kit, que também ele é adorado, cultuado, que é o filho de Tex Willer, o qual no nome indígena ele recebeu o nome de Águia da Noite, porque uma das missões que Tex saiu ainda nos primórdios, ele se vestiu de uma roupa totalmente negra e que chegou na calada da noite. E um dos índios disse, eita, ele parece uma águia pela sua sagacidade e está totalmente aí, escuro, taciturno, está parecendo uma águia. Aí tem um episódio nos quadrinhos em que a própria Lírio Branco, a qual nessa edição especial de 60 anos, falou sobre o casamento de Tex, onde realizou o pacto de sangue. Então ela chega e diz, a águia voltou ao ninho. E ele não entendeu. Então a própria Lírio Branco disse, não, você agora está sendo chamado de Águia da Noite, o seu nome indígena é Águia da Noite. Consequentemente o Kit, depois ele passa a receber a alcunha, né, o título de Falcão Pequeno. Quer dizer, uma águia, um falcão pequeno, né, a respeito. Mas é um caso à parte da vida de Kit. Deixa eu te interromper novamente. Nessa questão dos personagens que fazem parte do universo do Tex, você já citou aí os filhos dele, a esposa dele e tal, mas existe algum companheiro de aventuras que ele tenha conquistado ao longo da sua jornada? E, logicamente, falando também dos seus inimigos, né? Dos vilões que fazem parte desse universo. Ok, muito bem colocado, Edson. Os seus parceiros, inicialmente, o próprio Kit Carson que eu citei, ele tem aquela empatia, né? E eles justamente, em muitas aventuras, um salvou o outro dezenas de vezes. Então Kit Carson, na maioria das vezes, ele está nas histórias com o Tex. Às vezes o Tex está sozinho, bem colocada a sua pergunta, está com o filho, está com o índio, mas na realidade, o pequeno Kit, ele ficou aos cuidados de Jack Tigre, que é chamado o quarteto diabólico, o quarteto, né? Porque eles, representando até os 4 elementos da natureza, se Tex por si só, eu vinha dizendo no carro, brincando com os meninos, se Tex por si só, ele brinca com a dinamite, imagina com os seus pares, os seus parceiros. Então tem acompanhado, às vezes eles estão os 4, cada um numa determinada missão ou situação. Então dentre os amigos, com exceção logicamente de Kit Carson,
que ele é o seu irmão de sangue, né? O próprio Kit recebe o sobrenome Wheeler, e em homenagem a Kit Carson, ele é batizado de Kit. Por isso que fica Kit Wheeler. E Jack Tigre, o Tiger Jack, na linguagem onde passava esse universo, ele totalmente experiente em lutas, em táticas de guerra. Então, Kit fica aos cuidados de Jack Tigre na aldeia, aprendendo as táticas, a utilização da machadinha, das lanças, das flechas, Tomahawk. Então, aos cuidados. Então, Tex podia sair naquela missão, saindo da reserva. Então, viram naquele homem que, vou chegar nos inimigos, aquele homem que agora estava como chefe da tribo Navajo, porque o Flecha Vermelha morre. Então, como sucessor direto, tinha que ser um homem. E ele não tinha um homem. Era Lírio Branco. Então, passou para Tex esse título. Ele passa a ser o chefe da tribo Navajo e, além disso, o único carapalda a ser chefe. O governo, a influência dele como Texas Ranger, perante a justiça e o governo americano, e no caso dele como chefe indígena, apaziguando e tentando proporcionar paz e o controle das reservas, porque as reservas Navajo eram muito cobiçadas, o ouro, a prata, a água, a madeira. Então Tex também ele fica como representante indígena dos assuntos de provisões, de víveres, de mantimentos, e acalmar os ânimos daquela tribo, para que ela se mantenha em paz, para não cause tanto trabalho ao governo de Washington e, em consequência, ao próprio exército, a cavalaria da época, né? Tex... Eu vou te interromper, porque tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é o Elisael. Ele disse, eu não sei se eu peguei o programa no meio do caminho, você já respondeu essa pergunta, mas ele quer saber o seguinte, ele citou que você falou aí a respeito, eu vou resumir que está muito grande aqui o texto, ele quer saber o seguinte, em relação ao conhecimento que o autor, o criador do Tex tem, como é que ele conseguiu retratar tão bem o universo do oeste norte-americano, se ele é um italiano? Tudo bem, você falou que fez pesquisa e tal, mas ele nunca foi lá, e de repente até o próprio desenhista detalhar com tanta perfeição as pradarias, os cavalos, as localizações, se situar nesse mundo de tempo e espaço. Muito bem a colocação aí da nossa ouvinte, né? Não, é um homem. Perdão, um homem. O que eu dei uma introdução a respeito, o que ele tinha de material de pesquisa eram informações de conhecidos que moravam no território americano, e através de pesquisas de livros, de mapas, de atlas, porque não tinha internet. Sim. Hoje é prático e cômodo. Sim. Você vai, passeia lá, por lá. Então ele tinha isso, que mostra a sua sagacidade e o seu desejo de ter criado o Tex Wheeler. Então todos esses detalhes, bem colocado aí essa pergunta, é riqueza de detalhes. Claro, com o advento da internet e todo um cast de assessores, o ajudaram, logicamente, a melhorar. Recentemente, eu digo recentemente, digamos, faz 10 anos, de uma década para cá, o Tex hoje ele é editado em mais de 20 países. Não é vendido, é editado. Então, o desejo dele era inserir Tex no universo americano, porque já estava inserido como quadrinhos. Mas ele queria que alguém de lá, alguém de renome, Sim. fizesse uma história de Tex. E ele consegue convencer Joe Kubert, o criador do Sargento Rock Falou em sargento, levantou para mim, do sargento Rock. Sargento Garcia, né? Garcia. Mas, cortando rapidinho aqui, é aquela ideia que o roteiro italiano é rico, né? Rico e o americano filtra e puxa, né? Porque vai ser tema de uma próxima palestra, pegando o gancho aí de você, Lanils, sobre essa questão dessa divergência do faroeste. Eu chego e digo para o colega, faroeste? Eu quero legendado em mandarim. Está legendado em chinês, eu quero. Porque a imagem vai falar comigo. Porque quando eles mesmos assistiam Charlie Chaplin, não precisava falar, entendia-se e contava seu filme. Então eu não gosto disso, gosto daquilo. Aí, logicamente, o seu ou preconceito ou um conceito prévio, eu sou apaixonado pelos dois. Me permite esse gancho. Há filmes italiano, que é chamado Western Spaghetti, ou faroeste macarrônico, porque a Itália, né? Ela é o que? A pizza, o talharim, a massa em geral. E que é usado de forma errada, porque pejorativo na China também, viu? Também. O espaguete, tudo, né? Pejorativamente. Então, inserir que Tex fosse editado nos Estados Unidos foi uma batalha grande. Mas a sua conquista maior foi
Joey Kubert, depois do trabalho que ele estava realizando, ter aceitado e recentemente no pré-lançamento da Salvat, em capa dura, colorido, chama-se o Cavaleiro Solitário, que foi até censurado. Teve quadrinhos censurado, que não tinha nada E a outra ver. coisa, Clint Eastwood recebeu um processo da editora como se ele tivesse copiado esse roteiro do filme dele. O Gianluigi Bonelli, ele era muito fã de Gary Cooper. Então ele relatou que ele se baseou nos traços fisionômicos de Gary Cooper para criar o seu personagem. Só que, independente de conspiração, quando a gente vê roteiros fantásticos, o próprio filme, que é baseado em 3 histórias, que a gente tem até impresso aqui, 3 gibis de quadrinhos fizeram como roteiro. Perdão, como roteiro, é o costume. Obrigado. Como roteiro. Julian Gemma, um dos ícones, tanto do cinema mundial como do próprio gênero faroeste, foi convidado para ser o Tex Willer no cinema. E que interpretou magistralmente. Claro, existe aqueles que não gostar, deixar de gostar. Eu sou suspeito a falar porque tanto eu gostava dele como ator, e eu tenho vários outros faroestes. Acredito que uns 15, no mínimo uns 15 faroestes com o Juliano Gemma. Coincidentemente, Juliano Gemma, ele nasceu 10 anos antes de Tex ser criado. 10 anos antes de Tex ser criado. 10 anos antes de Tex ser criado. Tex foi criado no dia 30 de setembro de 48. E Juliano Gemma nasceu em setembro de 38. Olha só, 10. Coincidentemente, depois de o dólar furado, que quando você pega uma lista, a não ser que haja complô, discriminação, mas para pessoas esclarecidas, incluindo vocês além desse contexto, quando diz assim, relate ou relacione os 10 melhores filmes de faroeste, no mínimo vai estar meio a meio. Às vezes Pelo que eu pesquisei aqui, os 5 primeiros são italianos. Né? Não precisa mais nada, né? Quando a gente vê Django, Era Uma Vez no Oeste, a trilogia de Sérgio Leone com Clint teve um seriado americano. Lee Van Cleef era somente capanga, capaz, não tinha esse brilhantismo. Eles se tornaram... John Wayne também. Charles Bronson. Eles se tornaram astros na Itália. Aí depois veio a Peso de Ouro. Então, logicamente, o verdadeiro Oeste, na minha concepção, em termos de cultura e todo o desenrolar, é o italiano. Agora, para isso existe evidências. Até a música. É verdade. Não é? Você pega uma música como a de Django, tá rolando aí as trilhas, estão... você pega... Porque você imagina longas jornadas de cavalgada, dormindo no mato, com insetos, ataques de índio, saqueadores, chuva, frio, poeira. E você chegar, depois de 7 dias, sem tomar um banho, todo o cabelo arrumadinho no lugar, roupinha engomada, todo brilhozinho, todo no sapato brilhando. Então, há esses questionamentos. Isso não é verdade. Claro, existe o brilhantismo. O próprio John Ford, que retratou brilhantemente, o próprio John Wayne, né? A gente vê tudo isso, companheiros. Mas você vê, essa aí vai ser uma questão à parte, mas quando você vê dentro do universo de Tex, ele como o guarda rural, o Texas Rangers e o chefe dessa nação, que propositadamente eu coloquei, eu esperava até que alguém tivesse perguntado, mas ele coloca uma faixa na testa. Era somente concedida, isso através de rituais, somente aos grandes chefes de nações. Então isso tinha um salvo-conduto. Entraria a hospitalidade e toda a ajuda necessária que aquele homem ali, no sentido de guarida, de apoio logístico, de salvação até. Então quando ele utilizava o ampum, chamado sagrado ampum, tinha que ser respeitado por todas as tribos. Porque os próprios líderes daquelas tribos, eles estavam nessa convenção, o qual foi originado. Então Tex não é somente uma história em quadrinho de um cowboy. É muito mais do que é um estilo de vida. E os vilões, seu Reinaldo? Sim, dentro dos vilões, contextualizando, a gente vê vários vilões na sequência. A gente vai ter, citar alguns só, o Proteus, o Homem das Mil Faces, que ele se transforma, feito um camaleão. A gente tem o próprio filho do Mephisto, que é o arqui-inimigo de Tex. Só mensagem aqui, ainda bem que a audiência está aumentando, só lá tentando aqui. Que bom. Tá vendo, Luciene, que nos apresentou? Não, essa foi boa. Não sei o que é, mas valeu, eu estou valorizando o próprio programa de vocês aqui. Foi ótimo. Tá vendo, você não sabia. Perdi aqui o fio da meada, eu estava... No Mephisto. No Mephisto. Ele é o arqui-inimigo. Assim como
Duende Verde é para o Homem-Aranha, como o Coringa é para Batman, como outros mais, como o Lex Luthor é para Superman. Tex tem o seu arqui-inimigo. Teve vários inimigos. E, logicamente, teve vários amigos. Tem amigos no México, o general, depois chegou a ser governador Montales. Tem o Cochise, que era um dos líderes supremos das nações Chiricahuas. Ele realmente existiu. Tem outros amigos em Chinatown, o bairro chinês. Tem amigos chamado Bruxo Moro, o El Morisco, vivia nas províncias mexicanas. Um grande estudioso, pesquisador. Então, Tex, pela sua inteligência e sua sagacidade, ele recorria também a esses amigos. A gente encontra no Canadá. Eu citei Wolverine, porque no filme de Logan, os Imperdoáveis e os Brutos também amam, que é Shane no original, eles são inseridos nesse contexto. E o personagem Wolverine é originado do Canadá, um personagem canadense. E Tex também teve várias aventuras no Canadá. Na predominância maior, Texas, Arizona, todo o território americano. Mas Tex tem aventura relatada nos quadrinhos, aqui na Bolívia, na Colômbia e na Argentina. E mesmo muitos colecionadores não sabem desses detalhes, às vezes só através de pesquisa. Não veio pro Brasil, porque senão roubava o cavalo e a arma. Ô, meu amigo. Tem um personagem justamente que é o que o Felipe está caracterizado, que é o Barão, né? Ele é o Barão Mephisto, é isso? Não. Ele é um barão do gado, ele é um político influente, ele é um corrupto. Né, tem aquela influência. Bem brasileiro ele, né? Bem brasileiro. E por que ele tornou-se um dos inimigos do Não ele está como um personagem do universo. Sim. Ele era o quê? Um ilusionista, um charlatão. Steve de Carr, o seu nome original. Então ele se envolvesse num contrabando grandioso, né? Mas Tex minou o seu sucesso, não teve fundamento. Então gerou um ódio muito grande por Tex. Então, a única pessoa que poderia derrotar o Mephisto, e a gente vai ver através do universo de Tex várias histórias de Mephisto. Aí Tex não é somente a questão o duelo na rua principal, né? O assalto à diligência, o conflito índio com cavalaria. Não é somente isso. Tem o lado sobrenatural, o lado místico. Tex tem uma aventura que ele enfrenta um extraterrestre. Tem outra que ele enfrenta um extraterrestre, um lobisomem. O lobisomem tem a própria inicial que eu falei. De quando foi essa história? De quando foi? Não, se a gente imaginar... Não, Tex se passa no século... Não, eu tô falando dessa história que ele enfrentou o alienígena. Ah, tem. Isso foi uma das primeiras. Mistério no Vale da Lua. Agora eu descobri que você é o extraterrestre. Então, se bem que ele usa chapéu também nesse filme. Tá vendo, cara? Jaqueta, camiseta da Mulher Maravilha. Já veio do futuro. O lado místico, o lado sobrenatural, existe desde os primórdios do mundo. Então, Tex, a sua abrangência de aventuras é tremenda. Muitas vezes ele está no Canadá, ele está na Oceania, ele está no Istmo do Paraná, Panamá, mas a maioria das suas aventuras é dentro desse contexto. Então, Tex é muito grande e vida longa a Tex. Chegando no finalzinho já do nosso programa, eu queria que você falasse para a gente o seguinte: hoje, atualmente, quem é que está redigindo as histórias, quem é que está contextualizando, roteirizando as histórias do Tex? Ou são só releituras? Não, são só, como é que se diz? Relançamentos. Ok. Há um grande acervo na própria Itália, a editora. A editora brasileira, ela tem que, para lançar um periódico desse, ela tem que ter no mínimo 3 edições à frente, de material. Porque se houver um imprevisto, ele não deixa de lançar no mercado. Então, Tex, hoje, né? O seu artista gráfico inicial, Aurélio Galepini, ainda hoje, em homenagem a ele, coloca capas, imagens, e alguma outra que foi resgatada. Mas o capista, com o falecimento do Aurélio Galepini, o capista oficial de Tex é Cláudio Villa. É fantástico. Então ele é o capista oficial. Então, devido à diversidade de roteiro, à abrangência, o mundo fantástico, o crescimento tão grande desse herói, né, inserido nessa sua jornada de homem-herói até se tornar um mito, e o grande Tex Willer que hoje o mundo conhece, há mais de 100 desenhistas, com exceção daqueles que em memória já partiram, para poder atender a essa demanda. Onde no Brasil, 18 edições de Tex. Está sendo lançada uma, a gente está fazendo um pré-lançamento de um álbum aqui de luxo, da Salvat. Foi lançado em 3 cidades para teste. Um em São Paulo, Rio e um em Goiânia.
Talvez isso aqui Também obrigado. Só a loja ou colecionador Comic Shop é que está com esse material aí. Bem lembrado. Inclusive esgotou até o número 2. Então acredito, não, tenho certeza que pelo menos do Nordeste, eu, Nilson Quaná e alguns é que temos isso aqui. Porque não foi lançado, mas já esgotou todas as vendas do número 4. Então hoje há uma diversidade muito grande de roteiristas e de desenhistas. Eu acredito que tenha respondido essa pergunta. Ele continua sendo editado, sendo publicado com histórias inéditas. Atualmente o Tex? Inéditas que vão surgindo, e como eu estou dizendo, devido ao acervo que eles têm, que não foi lançado pela bagunça que a editora lançou na época, mudaram as cores do personagem, repetiram capas, você tem várias aventuras com a mesma capa. O número mas com um conteúdo histórico diferenciado. O próprio pessoa dá um tiro na cabeça do cara, pega uma capa. A própria edição número 1, que a VEC editou no Brasil em 71, quando ela lança a segunda edição, ela inverte o lado do personagem do cavalo. Sem noção nenhuma, sem necessidade nenhuma. Ela então, inverte o lado do inverte a posição da capa. É porque não tem a número 1 para mostrar para vocês. Caso o cavalo fica montado no cavaleiro. É inverter a posição. Tá vendo? É o que dá, que eu digo aqui, dá liberdade. Fique de olho no livro. E dentro desse contexto de ficar de olho, de vigiar, né? Era um homem que tinha que estar sempre atento às adversidades, né? Sempre atento a uma emboscada, porque era muito também odiado, invejado. Então, dentro do universo de Tex, aí a gente logicamente tem um contexto que foi plagiado na Argentina, houve processo judicial para isso, foi colocado, inserido em cigarros, veio advogados, ele teve que retirar do mercado. Caramba! No próximo ano, simplesmente a Volkswagen vai lançar um automóvel com o nome Tex, em comemoração aos 70 anos. Então, quando você pega uma Volkswagen e vai lançar um veículo com o nome do personagem, é porque ele é grandioso. Uma fábrica de Winchester, de rifles, tem o nome Tex Willer. Então, Tex é grandioso para quem tem a oportunidade de conhecê-lo. Faça juiz a isso, porque vale a pena. Ok, a gente não tem mais tempo, acho até invadido o horário do nosso líder local, mas Reinaldo, opa, que é isso aí, rapaz? Calma aí, olha o tiro, olha o tiro. Isso faz parte da performance, do contexto, e que você tinha que estar sempre atento, independente das circunstâncias das adversidades. Você falou, mas ninguém ouviu. Você falou longe do microfone. Você falou longe do microfone, ninguém escutou com você. Você vai ter que repetir para poder o pessoal. Aqui é a rádio, tem que falar no microfone. Aí com certeza, perdão. Mas o pessoal viu pela live. Exatamente. Essa performance que fizemos, logicamente, do saque, o saque rápido, instintivo, né? Ou de uma mão só, ou simplesmente segurando o cão do revólver, com a participação do nosso amigo, muito obrigado, era a arma que se tinha, dependia muitas vezes da sua vida, de vida ou morte. Então vencia o mais hábil, o mais habilidoso. Então fazia parte praticamente do seu corpo. Se ia tomar banho e dormir até com sua arma de lado. Porque a questão das investidas, dos assaltos, a chegada do trem, a descoberta da corrida do ouro. Então o Tex está inserido dentro do universo histórico mundial. Você quer conhecer a vida do Velho Oeste em quadrinhos, leia Tex Willer. Porque Tex participou da Guerra da Secessão, é inserido a Ku Klux Klan, ele está na parte de Los Angeles, na descoberta do Novo México. Então vale a pena ler Tex como tudo. Para a gente fechar, uma outra pergunta é o seguinte: ao leitor que quer mergulhar nesse universo fantástico de Tex, tem que começar por onde? Existe alguma sequência lógica? Ou pegando qualquer uma história, a HQ dele numa banca de revista, lá no colecionador, não vai ter nenhum problema, não vai se perder? Vai se perder. Vai existir periódicos que são imagens, são histórias completas. E às vezes eles lançam especiais que são 3 ou 4 gibis que eles inserem naquele contexto, um volume, você vai ter uma história inédita, ou colorida, ou colorizada. Mas na série normal de Tex, devido ao seu mundo, né, a sua grandiosidade de roteiro, de situações de adversidades, de criação de personagens, muitas vezes se faz necessário que seja concluída em outras edições. Então aquele que está começando hoje, ele tem que procurar aquelas edições de histórias completas e, logicamente, através do Mercado Livre, de sebos da própria editora, tentar fazer um resgate. Comic Shop,
E tem um acervo muito bom de usados lá em Nilson, para quem está iniciando. Então você, logicamente, vai garimpando e fechando essas histórias, devido à grandiosidade do personagem. Ok, Zeinaldo, muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo sensacional. Esse universo que a gente conheceu um pouco, foi mais abrilhantado com a sua presença aqui. E espero que, noutra oportunidade, você possa estar aqui conosco, tomara que com um pouco mais de tempo para explanarmos mais sobre o texto. Obrigado, Zeinaldo. Obrigado, agradeço mais uma vez a convite, a credibilidade, e para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês, né, do que a gente pôde explicar sobre esse personagem e o gênero faroeste. Obrigado a todos. Valeu. Edivaldo Santos. Muito obrigado, Edson. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. A gente veio registrar a abertura das inscrições do Festival de Cinema de Caruaru, né? Só ir lá no site festivaldecaruaru.com.br. Tem lá todas as informações. Divulguem. A gente precisa que a população de Caruaru abrace ainda mais esse festival, que é nosso, né? É da cidade. Obrigado a todos. Eu fiquei encantado assim com essa produção aqui de vocês, né? Realmente, isso aí é algo interessante demais, assim, movimento o programa. E um abraço a Jucineide, minha esposa que está ouvindo também, né? Um beijão. A gente vai então ficar à disposição, para novidades a gente retornar aqui. Uma boa tarde a todos. Meu querido Felipe Santos. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, né? E muito bom a gente ouvir e compartilhar um pouco de conhecimento sobre esse mundo de texto. Acredito que quem está ouvindo agora está apaixonado pelo personagem e vai buscar aprender mais sobre o personagem. Obrigado, Zeinaldo, por nos ensinar mais um pouco sobre esse grande personagem. Para mim é um prazer. O Logan, nosso querido Bento Gomes, Eterno Wolverine. Sempre um prazer estar aqui e hoje, principalmente, aprendendo muito, conhecendo mais esse personagem que vale a pena. Muito interessante. Um grande abraço a todos que ouviram o programa e um grande abraço também à minha família, que espero que está escutando algumas pessoas. E valeu, cara. Valeu mais uma vez estar por aqui. Grande Rilke Marconi. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a quem acompanha aí pelo Colecionador de Cinema. Quero dar os parabéns, que poucas vezes eu peguei uma pessoa com uma bagagem cultural tão desenrolada e tão grande como Obrigado. o do senhor que está aqui, como é que sou Zeinaldo. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Com certeza. Um abraço para Ricardo Perrier, jornalista, amigo da gente, também parceiro da gente, está curtindo o nosso programa, provando o Ibraga, lá do Center Bowling. Um abraço também para nossos queridos, esses parceiros que são sempre parceiros da gente, que é o Márcio Eri, que também está curtindo a nossa live, toda a equipe do Center Flex aqui de Caruaru, o Alan, o Felipe, Diego e toda a galera que sempre está curtindo o nosso programa. Também para o Clodoaldo, a Cristina Villanova e seu esposo Clodoaldo, o pessoal também lá do CDL de Agrestina, a Vanessa e a Hortência também curtiram o nosso programa. Bárbara lá do bairro da Torre também curtiu muito o personagem. Meu pai lia muito as histórias para mim do Tex. Valeu, obrigado a vocês. A Jennifer também psicóloga, o Elifa Júnior também, um forte abraço para você, querido, e a todo mundo. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí, foi um sucesso. Galera da live, brigadaço aí, hein? Quem não acompanhou tudo, daqui a pouquinho é só ir lá novamente. É só ir lá, vai estar ativado, você poderá acompanhar novamente, ou rever, ou ver, e quantas vezes quiser, essa sensacional, esse bate-papo gostoso sobre o mundo